Há muito tempo, alguns dos meus inscritos me cobram para falar sobre a Terra plana, se é verdade, sobre a teoria e sobre a história e suas refutações. Aí resolvi trazer para vocês algumas informações importantes. Como hoje é dia 24 de dezembro de 2017, véspera de Natal, resolvi fazer esse vídeo especial para vocês, a pedido de vários inscritos. Meu nome é César, do canal Aliena Mundi, e venho tentar esclarecer algumas dúvidas de vocês sobre a Terra plana. Mas antes, já deixe seu like para dar aquele up no canal. Então já se ajeita aí no sofá, dá aquela relaxada que vamos começar a desvendar mais esse mistério. Para iniciarmos, já vamos agora direto aos fatos. Se você sente que a teoria da Terra plana tornou-se inexplicavelmente popular recentemente, você está muito certo. De acordo com o Google Trends, o interesse pela busca da teoria da conspiração terrestre tem vários picos distintos no ano passado. O último ano foi 2017 e não 1519, tá? Para ser mais claro. É um tema bastante estudado e também os teóricos afirmam que a Terra realmente é plana. Até o século XVI, essa ainda era a teoria majoritariamente aceita no mundo ocidental. Isso só mudou quando, em 1521, Fernão de Magalhães atravessou o Oceano Pacífico e chegou à costa oriental da Ásia. A viagem se completou em paralelo ao momento histórico no qual Nicolau Copérnico defendeu sua tese de que a Terra não só seria redonda, como também giraria em torno do Sol, em 1543. Posteriormente, Galileu Galilei e Johannes Kepler reforçaram essa tese. A outra e mais antiga explicação para a forma do nosso planeta diz que a Terra seria circular e achatada, e não redonda. E em torno dela girariam todos os elementos que vemos no céu, como a Lua, os planetas, o Sol e as outras estrelas, e não ao contrário, a Terra girando ao redor do Sol, como é aceito hoje. Ao longo dos séculos seguintes, toda a ciência passou a trabalhar com a hipótese de que a Terra é um globo. No século XX, a hipótese se tornou certeza na comunidade científica. A ida do homem ao espaço e das fotos capturadas da Terra não deixam mais dúvidas sobre seu formato e sua posição no universo. Mas hoje existe uma nova tese que retoma a ideia de que a Terra é plana. Segundo essas hipóteses, o globo terrestre, como conhecemos hoje, é uma farsa. Na verdade, a Terra nem sequer é um globo, mas um corpo celeste achatado e plano, coberto por uma redoma. Isto é o que defende os adeptos da teoria da Terra plana. Apesar de já ser bastante antiga, nas últimas 2 décadas a tese de que a Terra é plana e não redonda voltou à tona. Os terraplanistas já serem milhões de adeptos espalhados pelo mundo, fundada pelo astrônomo inglês Samuel Shenton, em 1956, a Flat Earth Society, a mais importante agência do tema, passou anos sem atividade, isto até 2004, quando foi reativada. A teoria se baseia em alguns pilares principais. O globo terrestre seria então uma espécie de pizza. Outros acreditam que na realidade é um cone recoberto de um domo, semelhante àquilo que a ciência tradicional chama de atmosfera. Dessa forma, a Terra é o centro do universo, no qual o Sol e os outros astros giram ao seu redor. Isto implica em diversos outros problemas, para conceitos estabelecidos pela ciência. O caso da gravidade, considerada pelos terraplanistas como uma teoria falsa, a água da Terra, por exemplo, se encontraria nivelada sobre a plataforma achatada, de modo a se equilibrar sem cair nas extremidades, onde o Sol pouco aquece. Ela congela uma grande parede das geleiras, que dizem eles, os terraplanistas. Interesse de agências de ciência majoritária, de agências como a NASA, em manter uma teoria falsa sobre a Terra redonda.
Nossos olhos e ouvidos nos dizem que a Terra é plana e imóvel e tudo no céu gira em torno de nós. Quando deixamos de acreditar nos nossos próprios olhos e experiências próprias, temos de nos prostrar aos pés dos pseudocientistas e tratá-los como especialistas. Temos de submeter a razão, à lógica e aos nossos sentidos de pseudo-teorias, que estão nos cegando através de sacerdotes astronômicos que têm conhecimento especial. Só eles podem acessar instrumentos exclusivos como o telescópio Hubble, impedindo assim qualquer outro ser humano que questione as suas fantasias de verificar a validade de seus experimentos. Então fizeram uma lavagem cerebral gigantesca. Um certo grupo organizado de pessoas que acreditam nessa teoria, a Sociedade da Terra Plana, existe desde 2004 e possui vários membros, mas conta com um site próprio e várias explicações que reforçam seu ponto de vista sobre a forma da Terra, com direito até mesmo a uma biblioteca sobre o tema, uma galeria de mapas e fóruns para que os participantes discutam sua teoria. Há também uma loja com produtos relacionados a tudo isso, mas todos os itens estão fora de estoque. É claro que há muita piada nisso tudo, mas também há aqueles que levam a discussão toda muito a sério. Segundo o vice-presidente da sociedade, Michael Wilmore, muitos associados participam apenas para ter um certificado engraçado em suas paredes, mas outros têm uma crença legítima sobre o assunto e que eles mesmos acreditam nisso na verdade. Para Wilmore, esse ponto de vista é resultado de um processo de introspecção filosófica e uma quantidade considerável de dados que ele absorveu. Segundo as teorias que dizem que o nosso planeta é na verdade um grande disco, há uma gigantesca barreira ou um domo nos protegendo e criando a estabilidade necessária para que isso permaneça estável, o firmamento, assim como alguns artistas medievais imaginavam o céu. Aqueles que creem nessa teoria acreditam que há uma espécie de redoma sobre suas cabeças. É um conceito bem parecido com aquele que o Velho Testamento apresenta na Bíblia. E como estamos falando de um pensamento que vem da Idade Média, que era altamente religiosa, fica fácil entender a relação entre tudo isso. Um fato curioso é que esse pessoal não acha que os estudos de Nicolau Copérnico que determinaram a esfericidade do nosso planeta seja uma completa baboseira, mas apenas algo equivocado. Segundo algumas explicações, os cálculos estavam certos, mas lhe faltava a tecnologia necessária para enxergar a verdade. E desde então vivemos em uma enorme e redonda mentira. Se o mundo está vivendo durante séculos uma farsa, é porque há alguém acobertando tudo isso. Em outras palavras, há toda uma conspiração para fazê-lo acreditar que estamos em uma esfera. Talvez os fabricantes do globo, os Illuminatis, ou mesmo os reptilianos. Tem alguém por trás disso? É esse acordo que pode ter nascido durante a Guerra Fria, com os Estados Unidos e a União Soviética tentando alcançar seus programas espaciais. As duas nações teriam concordado em esconder o fracasso de suas missões. Assim, todas aquelas imagens que vimos do espaço, da sonda em Marte e as imagens de Plutão, seria apenas conteúdo forjado pela NASA para garantir que a verdade jamais venha à tona. E corroborando um pensamento bastante comum, a viagem do homem à Lua teria sido mesmo filmada por Stanley Kubrick em um estúdio de cinema. Se a Terra fosse realmente plana, muita coisa mudaria em termos de ciência. Toda explicação sobre as estações do ano, gravidade e tudo aquilo que você viu nas aulas de ciência teria de mudar. Para justificar a mudança entre o verão e o inverno, os crentes da teoria da Terra plana apelam para o velho geocentrismo, ou seja, a crença que estamos no centro do universo e que o Sol orbita ao nosso redor. O tamanho da órbita solar definiria em que estação estaríamos. Já a gravidade seria apenas uma farsa, como explica na Wiki da Sociedade da Terra Plana. Essa força que puxaria todos os objetos para o centro da Terra não existe, e a justificativa para os objetos caírem é a chamada aceleração universal. Só que essa aceleração funciona exatamente como a gravidade, mantendo até mesmo 9,8 milésimos de segundo nos seus cálculos. Veja algumas comparações da teoria da Terra plana. Vamos começar pela Antártida. Para quem acredita que a Terra é plana, a Antártica é um paredão de gelo que serve de moldura para a superfície terrestre, segurando a água dos oceanos, que eles dizem
que o Tratado da Antártica de 1959 existe para esconder esse fato. Vamos tentar entender sobre o horizonte pela visão dos terraplanistas. Se a Terra é plana, por que a nossa visão não ultrapassa o horizonte? A desculpa aí envolve a neblina e uma suposta limitação da visão humana, o que não faz sentido, já que vemos estrelas a olho nu, e a mais próxima está a 40 trilhões de quilômetros, 4,3 anos-luz da Terra. E a nossa gravidade, como fica? Para os terraplanistas não existe. Só estaremos presos ao chão por causa de uma força misteriosa que puxa a Terra para cima em uma aceleração constante de 9,8 milésimos de segundo. A mesma da gravidade seria como se estivéssemos dentro de um elevador gigante presos ao chão. Vamos ver como fica a nossa Lua na visão dos terraplanistas. Ela tem 51,5 km e descreve a sua órbita a 5.000 km do chão. A Lua é só 4 vezes menor que a Terra, 3,476 km de diâmetro, e está a 384.400 km de distância. E como ficam os eclipses lunares na visão dos terraplanistas também? Uma Terra plana não faria sombra. Como explica os eclipses lunares então? Uma hipótese diz que o céu tem um objeto de sombra. A Lua se esconderia quando esse objeto cortasse o seu caminho. E o nosso Sol? Tem 5,5 km de diâmetro e fica a 5.000 km de altitude e funciona como se fosse uma lanterna. Ilumina cada porção do planeta em momentos determinados, ou seja, o Sol brilha sobre sua cabeça, é dia, quando está longe é noite, simples assim na visão deles. E também não poderíamos deixar de falar sobre as estações do ano. Na visão de um terraplanista, em diferentes momentos do ano, o Sol terraplanista assume órbitas diferentes, se aproximando ou se afastando de cada trópico. Isso estabelece as estações do ano. O raio da trajetória é maior quando o Sol está no seu anel norte e menor quando está no seu anel sul. E o magnetismo da Terra? Alguns terraplanistas defendem que o centro da Terra plana, o Polo Norte, abriga uma montanha magnética, que seria responsável por atrair as agulhas das bússolas. E o mais que isso, para manter o Sol, a Lua e as estrelas em volta do disco planetário. E a nossa famosa atmosfera? Os terraplanistas a chamam de atmosplana ou autocamada. Note que a atmosfera faz referência a um formato esférico, coisa que eles abominam. E esse domo que nos protege na Terra plana? É o que nos isola do resto do universo, seja lá o que existia além da Terra plana. Parte dessa nova onda terraplanista passa pelo nome de um novo guru, Eric Dubay. Ele é o fundador-presidente da Sociedade Internacional de Pesquisa sobre a Terra Plana e se define como um americano de 35 anos que vive na Tailândia, onde ensina yoga meio período e divulga a nova ordem mundial em tempo integral. No Brasil, um dos terraplanistas mais proeminentes é J. Martins, dono do Sem Hipocrisia, um canal do YouTube dedicado ao terraplanismo e outras teorias conspiratórias. O objetivo de Martins é revelar a farsa da bolha molhada giratória, forma como costuma se definir ao modelo vigente. O paulistano conta com mais de 50 mil inscritos e já teve mais de 11 milhões de visualizações em seus vídeos. Por essa ele ganhou o apelido de Robotan brasileiro. Sua maior obra, no entanto, é outra. O livro Universo que não te apresentam, expondo a maior mentira da humanidade. Publicação independente comercializada a R$ 70. Esse artigo é bem extenso, aí resolvi falar um pouco desse assunto para vocês. Em alguns pontos que achei legal trazer para vocês e tentar explicar que a Terra não é plana, ela é redonda. Isso na minha opinião. A Terra é esférica mesmo e tem um globo e um núcleo. Apesar de realmente não enxergar a curvatura no horizonte, no nível do solo, não significa que por causa disso tem que ser plana. É tudo questão de escala e perspectiva. Terra plana. Mas como pode ser, perguntou Eratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Ciene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria?
A única resposta era que a superfície da Terra é curva. Então, mas cada um na sua, defendendo sua tese e sua ideologia e a crença de cada um. E vocês, meus amigos, o que acham que a Terra é? Ela é plana ou redonda? Será que ela é protegida mesmo por um domo? Deixe opiniões pra gente, que é muito importante. E para vocês, meus amigos, que estão vindo ver a gente pela primeira vez, já se inscreva no canal, ative as notificações e sigam a gente nas nossas redes sociais. E para todo mundo, uma ótima noite de Natal. Que tenhamos todos uma ceia farta e muita saúde. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.